Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui para convidar vocês para lerem comigo ao longo de todo o mês de setembro a Carta aos Gálatas. Longe de qualquer análise teológica, o que eu venho propor para vocês é que a gente possa bater um papo, que a gente possa refletir sobre essa carta do nosso jeito mesmo, né? E ao longo desse mês, vocês vão conseguir encontrar muitas análises importantes de professores, teólogos, sacerdotes. A minha intenção não é fazer uma análise mais aprofundada, é bater um papo com você, é te convidar para a gente pensar junto, né? Como é que a gente pode aplicar a leitura, né, e todo o conhecimento que a gente pode ter dessa carta na nossa vida agora, no nosso dia a dia. Vocês aceitam o meu convite? Então vem comigo. A carta aos Gálatas é escrita por Paulo no final da sua estada em Éfeso. Quando ele estava lá, já para ir embora, ele recebe a notícia de que lá na comunidade da Galácia estão falando mal dele. Paulo sofre um ataque contra ele e contra a doutrina que ele professa. Alguns judeus cristãos queriam impor a circuncisão e também a observância da lei mosaica. Então, assim, eles ridicularizavam o Paulo, negando a sua autoridade de apóstolo, né? Porque Paulo não fez parte, né, do grupo dos 12 discípulos. Eles falavam também que essa caducidade da lei era invenção de Paulo e que ela não correspondia ao que estava sendo pregado lá na igreja em Jerusalém. Ou seja, a doutrina que ele professava era uma doutrina mentirosa. E aí, Paulo escreve essa carta para se defender e também para defender, né, e reafirmar a doutrina que ele professava. Então, lendo a carta, a gente percebe que Paulo, ele tem inclusive um tom agressivo ao falar, né? E não fica muito difícil a gente perceber isso não. Por quê? Porque na carta de Gálatas, a gente nota que Paulo começa e termina a carta de um jeito bem diferente das outras. Não começa com uma ação de graças e nem termina com uma bênção. Então, na carta dos Gálatas, a gente percebe que Paulo, ele está defendendo com unhas e dentes, né, o seu apostolado, né, a doutrina que ele professa, né, e também tá dizendo que o evangelho, ele não tem nada a ver com a lei de Moisés. E também com qualquer tipo de espiritualidade legalista. Ele vai dizer pra gente mais pra frente um pouco, que aí no caso é no capítulo seguinte, né, que na verdade o que torna o homem justo, né, não são as obras da lei, né? O que torna o homem justo é a fé que se tem em Jesus Cristo, né? A fé verdadeira, a fé genuína em Cristo Jesus. Então é por isso que a carta aos Gálatas, ela é defendida como realmente um manifesto da liberdade cristã, né? Da universalidade da igreja. Mas por que isso? Que liberdade é essa, né? É liberdade de quê? Liberdade para quê, né? Então, é liberdade no sentido de libertação da vida, né? De uma vida que está ali sendo vivida de forma externa e não interna. Não apenas falar o que Jesus fazia, mas viver como ele vivia. É a libertação de uma vida infantil na fé para uma vida adulta, né? Uma vida responsável. E não é determinada por regras e leis, mas sim pelo compromisso pessoal e íntimo com Jesus Cristo. É viver uma vida de fato convicta na fé que se professa. Então seria uma liberdade que ela é conduzida pelo amor e para o amor. Não apenas o amor para a gente mesmo, mas principalmente o amor para o outro, né? É uma liberdade, então, que se lança, não é uma liberdade egoísta, mas ela se lança para o outro, tá? Um amor
que é um compromisso ativo de crescimento nosso, mas também preocupado com o crescimento do seu irmão, do outro, né? Então a gente vê São Paulo ali realmente muito aborrecido, mas principalmente muito preocupado, né, com o andamento ali que estava acontecendo ali naquela comunidade, né? Em como que eles estavam entendendo ali a própria fé, né? E aí é uma leitura interessante porque ela nos convida a uma reflexão pessoal, né? Porque assim, não é para fazer a leitura da carta aos Gálatas pensando no irmão, pensando no outro. Não, é para fazer uma leitura refletindo como anda a nossa fé, né? A gente está dando muito mais atenção às leis, né? Aos ritos, a algumas coisas que são mais externas, e o nosso compromisso interno e pessoal com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, né? E aí, olha a importância dessa carta nesse mês de setembro, a importância da gente pensar na Sagrada Escritura, não apenas na igreja, junto, partilhando com os irmãos, mas na leitura da Sagrada Escritura, na leitura solitária, na leitura silenciosa, fazendo a leitura orante, pensando e refletindo sobre o que Deus está nos dizendo ali com a sua palavra, né? Então percebam, né? O que temos de riqueza durante esse mês de setembro, a oportunidade de estar lendo uma carta que tanto nos fala, né? Que tanto pode nos ensinar, que tanto pode nos fazer pensar, certo? E aí nesse primeiro capítulo, que é um capítulo bem curtinho, né? Que a gente vai conversar hoje, logo no inicinho, do primeiro versículo ao quinto, a gente já vê Paulo, né? Já ali meio que ele sintetiza tudo o que ele pretende com essa carta. Então ele fala quem ele fala da parte de quem ele vem, né? No caso que é de Jesus Cristo e de Deus Pai. E ele explica, né, quem é Jesus Cristo em poucas palavras, né? Cristo entregou-se pelos nossos pecados, né, para nos arrancar deste mundo mal. E aí, deste mundo mal, realmente assim a síntese, né, da crítica dele, né? E é interessante porque assim Paulo ele não faz uma crítica vazia ou uma crítica sem fundamento, não. E mais do que uma crítica, ele está ali preocupado com aquelas pessoas, né? E ao contrário dos outros, né, que estavam criticando o apostolado dele e a doutrina que ele professava, não, né? Paulo ele não está atacando ninguém, né? Paulo ele está realmente pontuando o que está acontecendo, ele tá dizendo como ele está vendo aquela comunidade ali, né? E ele se preocupa com essa comunidade, ele está preocupado com a salvação dessas pessoas. E aí ele segue. E é interessante que lá no versículo 6, ele mostra de fato, né, a indignação dele, e ele tá perplexo, tipo, vocês não entenderam nada do que vocês aprenderam, né? E ele fala, estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo para aceitarem outro evangelho, né? Então, a gente lê de fato como um puxão de orelha mesmo. Não, mas vocês não entenderam nada do que foi dito para vocês. Como pode, né? A gente, nos dias de hoje, a gente poderia até falar assim, né? E aí, de todo esse capítulo, há algo muito importante, né? Que me chamou muito a atenção e que eu acho que desse primeiro capítulo, para mim, é algo que mais me faz pensar. Que como que a gente deve respeitar, né, a palavra de Deus, e que a palavra de Deus, né, digamos assim, não é a casa da mãe Joana, né? Nós não podemos fazer o que queremos, nós não podemos dizer aquilo que bem entendemos, né? A gente tem que ter muito respeito e muito cuidado com aquilo que a gente fala. Ele diz assim, maldito daquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos
ou algum anjo do céu. Então perceba que para nós cristãos, a gente tem uma responsabilidade, né? A gente precisa anunciar essa palavra de forma embasada, né? A gente não pode sair por aí dizendo o que a gente quer e bem entende, né? A gente sempre precisa estar munido da Sagrada Escritura, né? E realmente prestando bem atenção naquilo que a gente está dizendo. Ah, mas Janaí, você está falando uma coisa que, sei lá, todo mundo já entendeu, todo mundo já percebeu. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo. E a gente precisa ser o tempo inteiro lembrado disso. A gente tem que ter sempre essa preocupação. Tá sempre refletindo no que a gente está anunciando, não apenas com as palavras, né? Mas também com as nossas ações, principalmente com as nossas ações. Ele segue em frente e ele começa a ensinar o que ele recebeu de Deus. E ele está dizendo, olha, gente, eu não estou falando isso porque eu inventei da minha cabeça, não. Né? Não é isso. Quer dizer, aí ele diz, irmãos, eu declaro a vocês, o evangelho, por mim anunciado, não é invenção, né, humana. E além disso, eu não recebi nem aprendi de homem, mas por revelação de Jesus Cristo. E aí ele vai, quer dizer, pela ação do Espírito Santo que ele fala, né? E é pela ação do Espírito Santo que ele também nos ensina a falar. Então, é vida de oração, minha gente. É vida de realmente reflexão e leitura do Santo Evangelho. É uma vida em que você, de fato, pega as rédeas dessa fé que você professa todo domingo quando você reza o credo, né? Então, não é apenas rezar o credo e tá tudo... Não, você tem que entender o que você está dizendo, você tem que saber por que você está falando. E isso só com muito estudo, formação e disposição. E leitura da Sagrada Escritura, né? Então eu encerro por aqui o nosso bate-papo, né? E conto com vocês para estarem comigo aqui na próxima quarta-feira, às 9 horas, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!